Uma participação vem lá de Santa Catarina, Itajaí, a Maina Schork. Ela diz assim que é horrível, graças a Deus os filhos dela são bem compreensíveis e hoje é mais difícil se educar, ela acredita. E a Maria Isabel de Patos de Minas, ela diz assim que a filha dela de 2 anos é teimosa e desobediente e faz birra. Muitas vezes ela repreende, mas é difícil porque a criança é muito geniosa. Aí ela falou, pena que não dá pra gente ver. Pois é, mas não é só sua filha, né? Tem muitas crianças que vivem essa situação. Mas por que acontece? Isso é normal? Porque às vezes, até que idade é normal, na verdade? Porque às vezes o pessoal fala, não se preocupa não, isso é uma fase, vai passar. Então, passa. Na verdade, a fase ela passa, mas os pais têm que fazer por onde também, né? Quando você vê, por exemplo, adolescentes fazendo birra, adultos fazendo birra, é porque parece que essa fase não passou, né? A gente é educado já normalmente, naturalmente, pela nossa estrutura. Desde pequenininho, o neném, ele aprende a obter respostas do mundo exterior com o choro, né? Aí a gente vem com esses ditados, né? Quem não chora não mama, né? Então, mas isso nos primeiros anos de vida. A partir do momento que a criança começa a poder se comunicar, aí já é o momento dos pais começarem a conversar, na medida em que a criança consegue compreender. Então, a questão da birra, ela vai muito também da postura que a mãe, principalmente, ela tem diante do filho. Não só a mãe, mas todo mundo que convive com o filho. Às vezes é vó, às vezes é pai. Essa questão que, às vezes, a mãe fica muito em cima. Então, a gente tem que identificar na criança, dependendo da idade, se a birra é uma birra mesmo, porque ela está querendo, ela está mimada, ou se é também porque ela não tem espaço, porque está sempre alguém em cima dela e não deixa ela também desenvolver naturalmente, né? Que a criança, ela quer engatinhar, ela quer também conhecer o mundo dela, andar, né? Explorar o mundinho que ela está. Então é preciso identificar, porque não é só a questão do mimo, pode ser também uma pressão e também pode ser outras questões como hiperatividade. Então tem várias questões que precisa ser identificado por conta da birra. Agora, o que fazer diante, né, desse ataque de birra? Você ignora, você pune, você abraça, o que faz? Pois é, primeiro, se está tendo a birra, é porque alguma coisa previamente a birra já não está muito bem, né? Então, talvez o processo da educação não tá tão tranquilo, não está tão em paz. Quando tem a birra, é importante, a criança ela está fazendo a birra por algum motivo. Ela sabe que se ela fizer birra, ela vai ter atenção, ela vai chamar a atenção dos outros, ela vai colocar o pai e a mãe numa situação em que todo mundo vai olhar para ela, ela vai ser o centro das atenções. Então, essa questão de não dar muita atenção para a birra, numa situação natural, né, se a criança não está doente, se a criança não tem por que estar fazendo birra, é realmente mostrar para ela que isso não é importante. Agora, quando acontece assim no lugar público, igual a gente falava aqui no início do programa, você saiu com sua criança, toda feliz da vida, e de repente, né, por causa de um brinquedo que quer, ou uma situação que o pai até nem pode, é um brinquedo que o pai não tem dinheiro para comprar naquela hora. Exato. De repente você joga no chão, começa a chorar, espernear. Qual deve ser a atitude do pai, né, naquela situação? Porque, no mínimo, vai ficar constrangido, não é? Vai ficar constrangido, mas a criança não pode perceber que o pai e a mãe estão constrangidos. Entendeu? Então, assim, a criança está fazendo aquele escândalo na missa, no supermercado, onde for. O pai e a mãe não podem sair do seu equilíbrio, não pode perder o equilíbrio. O pai e a mãe tem que olhar para o pai e para a mãe e ver que não está mexendo emocionalmente. O pai e a mãe estão tranquilos. Mas o que faz? Deixa a criança lá, retira ela, põe no lugar mais tranquilo, conversa com ela. Qual que deve ser a atitude? Deixa a criança, porque muitas crianças, se for pegar, vai espernear, vai chutar, vai bater. Tem criança que faz isso. Então, deixa a criança, mas mostra para ela, olha, você pode chorar, você pode ficar aqui o dia inteiro, chamando a atenção do shopping inteiro. Entendeu? Mas nós vamos estar aqui para te educar, nós estamos aqui para te educar. E da próxima vez você não vai fazer isso, porque não vai dar certo. Você não vai ganhar a nossa atenção. Ela tem que perceber isso. Ela tem condições de perceber. A criança percebe. E se ela está fazendo birra, é porque ela aprendeu que toda vez que ela faz birra, o pai e a mãe se apavoram e vêm resolver todos
os pedidos que ela está fazendo. Olha, graças a Deus, isso nunca aconteceu comigo. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, né? Porque não deve ser uma situação fácil, né, Rodrigo? Sinceramente, eu acho que... É uma situação delicada, né, o constrangimento é muito grande, né? Você fica constrangido. Então, né? mas aí é que tá. Os pais, a gente que é pai, né, que é mãe e tal, nós precisamos pensar que a gente não pode ter vergonha dessas situações. Porque o problema é a nossa vergonha, é a nossa preocupação com o social, com o que os outros vão pensar de mim. Então deixa, né? A gente sabe que a gente tem que pensar no filho. As filhas da Dice já estão grandinhas, acho que ela não vai passar mais por isso. Mas muitos pais que talvez tenham criança pequena e pode vir a passar por isso ainda. Aí você já pensou como lidar com isso? Segundo especialistas, o diálogo é o melhor caminho, como a gente está vendo aqui. Para os pais, a compreensão e o amor garantem um resultado ainda melhor. Vamos conferir a reportagem. Pode ser até engraçadinho, mas as consequências dessas cenas não são nem um pouco boas. O choro constante com reações de nervosismo ganharam um nome mais popular, a birra. Quem tem filhos pequenos sabe que em qualquer lugar poderá passar por isso. Supermercado e lojas de brinquedo são os preferidos dos pequenos para começar o choro. As birras são comuns nas crianças de até 3 anos de idade e acontecem como uma forma de expressar o desejo por algo. Tanto na escola quanto em casa é preciso tranquilidade dos responsáveis. A melhor postura nesses casos é encarar a criança e explicar tudo com uma boa conversa. Na casa da família Eleutério, Mateus se lembra da birra que fez, ainda pequeno. Tava andando eu e meu irmão, aí eu vi o brinquedo, e minha mãe chegou, eu pedi pra ela, aí ela não deixou, eu comecei a chorar. Aqui o diálogo sempre foi o melhor remédio para evitar essas situações. Eu vejo essa firmeza no falar e como falar. O mundo pequenininho, sim e não, ele precisa sentir essa firmeza. A birra tem uma origem. É normal na criança, é anormal você como pai e mãe deixar ele crescer dessa forma. Para a especialista, usar a violência, comum em muitos casos, não trará resultados positivos. Não é indicado, porque vai ser exemplo para a criança mais para frente também. Então a criança ela pode falar assim, bom, se os meus pais me bateram porque eles não tiveram controle sobre mim, se eu perder o controle algum dia, eu também vou poder bater. E isso não tem sentido. Mais vale um castigo que faça a criança pensar, rever, e os pais como exemplo sempre. Foi observando a diferença de cada filho que Edivânia descobriu um segredinho a mais para lidar com seus meninos. Afinal, o coração de mãe sempre tem mais espaço e mais amor, é claro. João Pedro, eu fui vendo que com ele eu tinha que ir pela questão da razão. Eu tinha que explicar para ele como funcionavam as coisas. Ele é muito racional. E aí veio o Mateus. E eu comecei a tentar fazer a mesma coisa com o Mateus. Explicar para ele, olha, se você fizer isso, a consequência vai ser essa. Explicando com uma linha de raciocínio lógica. Não funcionava. Aquilo só piorava. Falei, gente, o que eu estou fazendo de errado? Mateus, eu tinha que ir pela linha da emoção. E aquilo produzia resultado. Né? Então, você vai descobrindo as características de cada filho, cada um. Então, com o Lucas, eu vou ter que descobrir como é que vai ser. Ainda é um mistério ainda para mim, né? Não basta pôr filho no mundo, né? Você tem que saber educar, você tem que ter vocação, você tem que fazer com amor, você tem que dedicar tempo para aquilo. Amor é tudo, né? Conhecer bem os filhos, cada filho é de um jeito, um vai mais pela emoção, outro mais pela explicação. A gente tem uma participação aqui da Simone Gomes, de Garuva, Santa Catarina. Ela diz assim, quando os filhos dela fazem birra, ela mantém a postura, fala para eles que quem manda na casa é ela e o pai, e se quiser ficar chorando, a escolha é deles. Mas ela diz que os pais não devem ceder, e agora, com isso, hoje, com essa forma de lidar, hoje está ficando mais fácil para convencê-los e lidar com os filhos. Eles já aceitam as ordens dos pais. Essa é a participação da Simone. Mas muito interessante a reportagem que a gente acompanhou, os pais ali e até os filhos, né, contando da própria birra. Pois é. Eu acho que, como o casal trouxe aí, a Edivânia e o Paulinho, o diálogo, né? Sim, eu acho que é a maneira mais concreta e eficaz
É claro que tem crianças menores que não vai entender, né? E é aquilo que o Paulinho falou, aí vai ter que ter a firmeza do pai para dizer sim ou não. Mas é possível fazer com que a criança verbalize as suas frustrações, não é? Mas principalmente a estabilidade emocional dos pais, né? Porque você só consegue ter um diálogo quando você está tranquilo. Né? Ou você não altera a voz, você não demonstra pela cara que você está, né, em pânico porque está tendo a birra. Então, foi interessante esses dias, já faz alguns meses, eu peguei um ônibus de São Paulo para Minas, à noite, e na minha frente tinha uma mulher e uma criança. E as crianças estavam fazendo muita birra. Né? E essa mulher eu vi que era tia dele, né? Porque pelo que ela falava, vou falar para sua mãe. E ela deu uns tapas nele assim, e piorava, e de noite, o povo querendo dormir no ônibus. De repente veio um senhor lá de trás. Veio um senhor cumprimentando todo mundo, e ele virou, olhou para a criança e falou assim: oi, tudo bem? Perguntou para a moça: como é que está a senhora? Aí pegou um celular velho, antigo, falou assim: olha aqui esse joguinho, você já viu? Olha, minha filha joga muito, você quer jogar? O menino ficou silêncio, sabe? Por quê? Porque apareceu um adulto estável emocionalmente, a tia ficou com vergonha, né? Porque ela não tinha conseguido resolver. E ela estava realmente muito exaltada emocionalmente. Quer dizer, é por aí, né? A criança capta a nossa emoção. Então, o pai e a mãe precisam estar numa estabilidade. E no ambiente em que pai e mãe vivem, né, com uma tensão na casa, é bem possível que os filhos vão estar manifestando isso nas birras também. Mas a nossa equipe também foi às ruas para ouvir o que as pessoas aí pelas ruas pensam e agem quando se deparam com a birra de uma criança. Falei. Na verdade, tem que mostrar para eles que ele está fazendo as coisas erradas, né? E corrigir sem precisar de bater, né? Chamar atenção, falar: olha, tá feio, filho. Faça diferente, né? Temos que ter esta paciência, se caso isso vier a acontecer, entender a criança, fazer a vontade, e depois que passar o momento, que ela voltar ao normal, explicar que isso não pode acontecer e com certeza a criança não fará novamente. Eu deixo de castigo, sabe? No momento eu deixo fazendo birra, depois eu converso com ela sério e vou falar: você vai ficar de castigo porque você fez birra. Tem que saber que não pode, né? Então, qualquer birra que ele faça, é bom não dar atenção para ele. Então, quanto mais atenção você der para ele, mais birra ele vai fazer. Tem opinião aí de cada pai, né? Mas algumas opiniões ali me chamaram a atenção. Uma delas é com relação ao que falaram ali, né? Ah, não, o meu filho deu essa birra louca, né? Então eu faço o que ele quer e depois eu converso com ele. Você acha que isso funciona? Pois é, aí já está uma preocupação social, né? Aquilo que a gente falava. Então eu faço para amenizar a situação naquele momento, que está na frente dos outros, e depois... Mas aí fez o que ele queria, né? Fez o que ele queria, e mesmo que você explique depois, você vai ter mais dificuldade. Então, não acredito que seja a melhor forma. A gente tem que mostrar para o filho, mas isso é antes, né? Isso é sempre. Né? É sempre isso, é na casa. Tem muita gente, as pessoas, a gente tem umas falas de vó, de mãe, tem umas coisas que vai passando de geração em geração que são muito erradas, né? Aquela coisa, criança não pode sentir vontade. Né? Tem muita gente que fala isso, a avó falava, não, porque vai dar bicho na barriga se vê um sorvete e não vai ficar com vontade. Vai aguar, como diz o bom mineiro. Vai aguar, vai dar não sei o quê. Então, e aí o pai e a mãe ficam assim, ó, vai que é verdade, né? Então fica nessa. Então hoje é muito difícil, muitos pais têm dificuldade mesmo de falar não. E aí na hora que às vezes não tem o dinheiro, e a criança vai fazer a birra porque ela está acostumada a ouvir sim. Ela está acostumada sempre. Ou então com explicações, né? Não, hoje papai não tem dinheiro, hoje não vai dar. Você não tem que explicar tudo para a criança. A criança tem que entender que não. E não é não. E a vida é assim, né? A vida não nos dá a explicação, né? E porque, dependendo da idade da criança, ela nunca vai entender, né? Hoje eu já falo, eu explico para minha filha. Claro. Minha filha é maior, ela tem 5 anos. Eu falo: olha, filha, hoje eu não tenho dinheiro para comprar isso. Mas quando eu tiver, e se eu puder, eu vou comprar para você. Exato. Aí depois eu falo: olha,
Ou eu já digo, não, isso não é legal, isso não, você não vai adquirir porque não tem sentido você ter. Exato. Então, não, né? Mas hoje ela já entende porque tem 5 anos. Agora você vai explicar isso para um menino de 1 ano. Elison, né? agora explica pra gente por que é importante os filhos receberem esse não. Pois é, porque é muito importante para a criança, o não representa segurança. Quando a gente pensa assim, né, igual teve muito, ainda tem uma ideologia de que a gente não pode falar não, tem que falar o sim, isso traz ansiedade. O resultado da falta do não é a ansiedade, porque uma criança, diante de muitas opções, ela fica ansiosa, ela não sabe o que ela quer. Então, se você entra numa loja de brinquedo e fala, escolhe aí, filho, o que você quiser, independente do preço, é ansiedade pura. Então, o não é o quê? É dizer para o filho, filho, a vida tem esses limites.